de paz! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Tricô de Paz, o podcast Paternidade Supimpa mais esforçadinho da paternosfera da podosfera. Aqui é Victor Orives. Peraí, cara, eu não me Aqui não é Victor Orives Você ainda. tá bêbado, cara. Para com isso, você tá bêbado. A gente vai falar sobre essas coisas também aqui hoje, hein? Isso é fora, tá vendo? Não podem trabalhar hoje em dia que você é chamado de bêbado. Meu nome é Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje a gente vai trazer um tema aqui que muitos de nós não tem. Aqui é Victor Orives e eu não tô bêbado, eu acho. Aqui é Thiago Berto e a gente não tá bêbado quando tá bêbado. E a gente trouxe... Porque sabe como é que é quando a gente... Tipo a J.K. Rowling, né? Que fez o Harry Potter... Aí viu que tá dinheiro pra cacete. Então, pô, vou criar mais uma nova trilogia aqui, uma quadrilogia, pentulogia. Então, a nossa trilogia com o Frederico Matos tornou-se, a partir deste momento, uma quadrilogia, porque trazemos ele de volta, porque é sempre um episódio de muito sucesso. Então, Fred, venha! Sempre que a gente desacelera, a gente chama o Fred. Fico feliz com essa quadrilogia ou tetralogia aí, gostei. Espero que o pessoal goste, né? Nem sempre a gente... É uma pressão, né? Repetir a dose de qualidade. Vamos tentar. Opa, é um cara muito, muito humilde, né? Isso é que a gente ama nele também, né? Poxa vida. Mas é muito bem, a gente trouxe o Fred de novo pra gente fazer o que está se tornando, a partir deste momento, uma série. A série Saúde Mental do Homem. Que é importante a gente falar. Bem. E a gente hoje vai falar sobre um subtexto, um subtítulo muito importante que é maturidade emocional. E é por isso que a gente trouxe o cara mais maduro que a gente conhece pra conversar com a gente sobre isso. A gente pode fazer apostas. Em qual minuto que vai ocorrer a primeira explosão de cabeça? Bolão. Não sei se eu mereço o título, mas vou me esforçar pra fazer jus. Na primeira fala do Fred, eu chuto. Porque maturidade é uma parada que eu não tenho. Mas eu vou começar respondendo uma pergunta que nem foi feita com uma pergunta pra vocês. O que vocês imaginam que seria maturidade emocional se vocês tivessem que definir assim brevemente? Só pra eu entender se a gente tá falando da mesma coisa. Eu diria que é entender corretamente o sentimento que você está passando e conseguir transmitir essa informação. Ó, Tá. achei interessante. Então tem a capacidade de captar e transmitir o que tá de fato se passando no seu mundo interior. Isso. Eu chutaria isso porque eu sinto que eu passei por isso. Ou não passei por isso, né? Entendeu? Faltou isso. Você tá querendo chegar no Nirvana, mas não chegou. Não, na verdade eu acho que eu passei por isso, né? Pela falta de... Eu tendo a concordar, por mais que ele esteja bêbado, a concordar com o Vitor de que acho que essa é a criação de uma consciência do que a gente sente, do que tá ali dentro e entender a importância disso. Eu não sei, espero Legal. pro Fred responder. Mas a gente só vai falar mais sobre isso daqui a pouco, depois de recadinhos do Tricô. Recadinhos do Tricô. Muito bem, nos recadinhos supimpas de hoje, eu prometo que vai ser rápido, tá? Você ficou tenso aí porque a gente fez o quê? A gente fez um cliffhanger. O Fred soltou uma pergunta agora aqui pra gente, a gente ficou tenso, respondemos, e aí a gente não sabe o que ele vai responder, a gente não sabe nem se a gente falou merda ou não. Quer dizer, a gente sabe porque a gente tá gravando isso Isso que eu ia depois, falar, né? você é um caosinhozinho. Que a gente já gravou o episódio. Isso é o storytelling, cara, Tá bom. entendeu? Você que tá ouvindo a gente aí, você não sabe a resposta ainda. A gente aqui, no futuro, a gente já sabe porque a gente gravou de um negócio que tava no passado. Não faz muito sentido, mas você vai entender. Tá legal? Então agora vamos para os nossos recadinhos supimpas. A primeira coisa que eu queria pedir muito ajuda de vocês é a seguinte: você precisa responder a nossa nova pesquisa de ouvintes do podcast. Eu posso responder? Você ouve o Tricô? Todos, Então- menos um. Só não vi um até hoje. Então tá bom, então você pode responder. Ficou legal. Você, cara, você aí gosta da gente, você tá ouvindo a gente, pô, ouve a gente, né, de uma maneira consistente, sempre. Mesmo que você não seja apoiador por N motivos, você pode ajudar a gente a responder a nossa pesquisa. Por quê? Porque a gente quer conhecer melhor vocês, né? A gente conhece bastante os nossos apoiadores, que a gente está sempre conversando lá toda hora, todo dia.
Mas a gente quer ouvir mais vocês que estão ouvindo a gente aí. Quais são os temas que vocês mais gostam? Qual é a melhor forma que vocês ouvem o nosso podcast? A gente quer saber mais sobre vocês. Então, é uma pesquisa que vai demorar aí talvez uns 5 a 10 minutos. Ela é um pouco mais extensa, porque a gente quer realmente traçar o perfil dos ouvintes do Tricô de Paz. E a gente precisa muito da sua ajuda para ter esse trabalho pronto. E assim, vocês não fazem ideia de que a gente vai ter um material bruto para entregar para o nosso estatístico da mesa. Esse que está aqui à minha frente na bancada, quase dormindo, ele vai ter o prazer quase sexual de pegar e debruçar-se sobre todos aqueles dados, aquelas porcentagens e nos trazer um PDF, um PPT, um PowerPointzinho aqui com vários gráficos de pizza e de coisas que eu não sei o termo, mas ele vai fazer um trabalho muito bom porque ele é isso, ele é estatístico e ele sabe muito bem manipular inclusive os dados para que eles sejam benéficos para a gente, não é verdade? Então a gente vai ficar muito agradecido se você for gentil e bacana e supimpa e responder a nossa pesquisa. Nossa pesquisa está no endereço paizinho.com/pesquisa tricô. Tá bom? Vai ter link aqui no post e aí você vai poder responder lindamente pra gente, tá legal? Outra coisa que você precisa saber é que caso você não tenha ouvido o nosso Tricô Talks anterior, a Maia nasceu. E eu estou muito feliz, estamos todos muito felizes. E o que acontece agora? Acontece que a gente vai gravar em momentos, né, assim, um pouco mais tensos. Pode ser que a gente às vezes tenha que cancelar uma gravação, pode ser que exista um buraco aí na nossa programação normal, pode ser que tenha uma quinta que falte episódio. E tudo isso eu espero que vocês consigam compreender, né, com muito carinho e amor no coração, porque realmente a gente está gravando esse episódio aqui com a Maia com 10 anos, é mole? Nossa! A gente está gravando com a Maia com 10 dias de vida, então assim, pode ser que algum dia uma das... que agora são 3 crianças, cara. Nós somos 5 pessoas nessa casa, na minha família. Olha que merda. Aí você porque pode ser um fica doente, como o Gael tá doente hoje, aí a Maia tá mamando e começa a chorar. Então assim, eu tô gravando aqui, mas eu já tive que levantar umas 3 vezes. Já. Né? Então assim, pode ser que algum dia falte um episódio e a gente já lamenta muito por isso, mas continue com a gente. A gente pede desculpa, infelizmente a gente não teve pauta fria pra gravar. Na verdade a gente teve, o difícil foi consagrar, né? Porque tava complicado mesmo, a gente, no final das contas, a gente tem vida, né? Não é? A gente tem família e não deu pra organizar tudo. Na verdade, a gente gravou um monte de episódio com antecedência, porque a gente queria tirar umas férias depois que a Maia nascesse, mas o finalzinho da gestação da Anne foi tão complicado que ela passava mal e teve, né, muitas contrações de treinamento, os famosos pródromos, e a gente teve que gastar toda essa gordura que a gente criou no final da gestação da Anne. Então agora a gente tá sem nada. Não deu. Tá bom? Então fica com a gente aí. Acabou a gordura. Agora aqui é tudo na veia. Então, se você gosta da gente, continue nos ouvindo. E se você gosta muito ainda, muito mais do que tudo no mundo, na vida, do seu coração, só tem Tricô de Paz, se torne um apoiador supimpa da gente, né? Vai lá em paizinho.com/apoiar, você vai ver qual é o plano que se adequa melhor ao seu bolso, ao seu coração, e você vai fazer parte da família supimpa de tricoteiros. No nosso chat, que inclusive foram os primeiros que receberam as fotos lá da Maia. Entendeu? Então, assim, é tratamento VIP. E é isso de recadinhos por hoje. A gente segue agora com a pauta. Vamos chamar o Fred de volta. Não, calma aí, tem um recado meu. Ai, meu Deus do céu. Beijo, galera do Tinder. Então agora, chamemos o nosso querido convidado, Fred. Vem, Fred. Vem. Vem com tudo. Por quê? Sem a conversa! Estamos de volta na nossa pauta principal e agora a gente pode trazer de volta aqui o Fred para começar a explodir as nossas cabeças aqui. Então segura aí, porque antes da gente começar mesmo, eu queria só te dar esse feedback, o Fred, que assim, os seus episódios, cara, eles são um dos mais queridos que a gente tem por parte dos nossos ouvintes, sabe? Eles são assim... Que legal. Eles adoram. É de longe. A gente recebeu inclusive uma vez um e-mail que a gente leu aqui, que era de um cara que ele tomou a decisão muito, muito perigosa pra vida dele, que ele queria ouvir toda a trilogia do Fred em uma vez só, durante uma viagem de carro.
E aí ele falou que no meio da trilogia ele teve que parar o carro porque teve uma crise de choro dentro do carro. Ele não conseguia mais dirigir. De perder a entrada da cidade. Cumprimos a missão, então. Ele passou a entrada, teve que voltar depois. Então, assim, o pessoal as expectativas estão bem altas mesmo, mas a gente adora essa conversa com você. Eu acho que você é um cara que sabe, conversa bem, tem um entrosamento legal e acho que o pessoal sente isso também. Então, Que bom, fico feliz. que tenham mais episódios com a sua participação aqui. Nos Supimpa já rolou até a hashtag Fred Elenco Fixo. Não rolou? Fred Elenco Fixo. Teve lá uma hashtag também, era Tira o Berto, bota o Fred. Mas Mentira, essa aí eu faço. Essa aí foi eu que botei, mas Essa ninguém é deu fácil. apoio, não. Que Entendeu? coisa injusta. Nem eu aceitaria. Mas muito bem, então, Fred, se alguém, porventura, está ouvindo esse episódio com a sua participação pela primeira vez, diz um pouquinho aí quem você é, o que você faz, e aí a gente já começa a nossa prosa aqui. Bom, meu nome é Frederico Matos, sou psicólogo clínico, me arrisquei a escrever alguns livros falando um pouco de personalidade, relacionamento amoroso. Tenho um canal no YouTube, que é o Blog Sobre a Vida, e sou casado e pai da Nina, que em breve completa 2 anos. Gente, passa muito rápido, hein? Né, exatamente, Né? cara. Teve o primeiro episódio que ela tinha acabado de nascer há pouco tempo, Era não lembro. bebezinha ainda, né? bebezinha. Exato. Sim. Eu sempre digo, passa rápido pros outros. Pra quem tá lá dentro, passa como se fosse 1 ano, passa como se fosse 3. É verdade. Então, passa devagar pra vocês também, a paternidade de vocês, né? Pra quem tá de fora, vai mais rápido. Nossa, e no meu caso ainda que agora a gente sofreu um reboot da série. A Sim. franquia teve um reboot aqui, chegou a maio, então agora, não, vai ser tudo de novo. Não, o tempo passa muito devagar quando eles acabam de nascer. Na Pelo verdade, menos todos os dias duram uma semana. Mas aí quando Exato. você consegue sair de casa sem os filhos, parece que um dia inteiro dura 1 hora. É verdade. Basicamente é isso. É isso. Muito bem. Então agora que você já conhece o Fred, já percebeu que ele vai ser o seu melhor amigo daqui pra frente, vamos começar a falar um pouco então sobre maturidade emocional. O Fred já lançou uma pergunta difícil pra gente, a gente deu uma escorregada lá no início, na abertura do programa, e agora a gente quer saber de você, Fred. O que é maturidade emocional, afinal? É uma coisa tão difícil de responder. Eu faço a pergunta pros outros pra ver se eu escapo de ter que responder. Bonitão! É uma estratégia, né? Porque eu tenho mais facilidade de responder o que ela não é do que necessariamente o que ela é, porque é uma temática de fato complexa. Por exemplo, quando a gente pensa em maturidade, eu não sei vocês, mas sempre me vem na cabeça, e vem na cabeça das pessoas quando eu explico sobre esse assunto, sei lá, aquelas figuras meio lendárias, tipo Merlin, Gandalf, o Dumbledore, ou sei lá, alguma feiticeira sábia, tem um cajado, uma barba longa, milênios de vida, e que parece que aquela pessoa tá no alto de uma montanha, resolvendo as coisas com algum tipo de inspiração divina, e que parece que ela quase tem uma vida transcendente, flutuante, meditativa, que a gente fala assim, né, não vai ser dessa vez que a gente vai conseguir atingir aquele pico da montanha. E essa imagem que fica meio que no nosso inconsciente coletivo acaba causando um grande desserviço. Por quê? Porque a gente imagina a maturidade como uma coisa desconectada da nossa vida cotidiana e que quase como se fosse uma vida meio blindada de contratempos, de prazeres, de tchá-tchá-tchá, sabe? Parece uma vida que não tem muito samba. Parece que é uma vida que tem uma seriedade. E aí, então, por exemplo, pessoas que são mais extrovertidas já falam assim, não, essa coisa de maturidade não é pra mim. Pessoas que de repente gostam da vida noturna, não é pra mim, porque é maturidade que tem a ver com acordar cedo. E uma pessoa mais alegre, expansiva, que conta piada, não, maturidade não é pra mim, porque a pessoa tem que ser uma coisa meio séria, cara de segurança de balada, né?
E essas imagens que a gente tem são problemáticas porque, no meu entendimento, elas não traduzem a ideia de maturidade. E outra coisa também que é um pouco problemática é imaginar que a maturidade é como se fosse uma joia que a pessoa tem, que, sei lá, ela ganhou numa determinada fase da vida e pronto, aquela joia é uma joia infinita, que não vai mudar nunca. E a maturidade, eu penso que é uma disponibilidade, uma disposição interna que permite você ter adaptabilidade a situações adversas na vida, tanto na vida externa como na vida interna. E isso passa, assim, como vocês falaram, por ter uma consciência da própria subjetividade, do que acontece no mundo interior, dos pensamentos, dos sentimentos. E passa também por uma capacidade de resolução de problemas, de modo que você tenha a maior redução de danos possível e o maior benefício possível para todos. Então ela também tem uma capacidade de gerenciamento de problemas e de crise da forma melhor possível. Então, maturidade, em alguma medida, também possibilita uma vida possível. Não é uma vida perfeita, não é uma vida sem contratempos e não é uma vida sem alguma dose de emocionalidade ou intensidade ou extravagância, vamos colocar assim. Então, você vê que não é uma definição tão simples assim de colocar. Não, mas eu já tô satisfeito que a definição que a gente deu pra você não se enquadrou naquilo tipo que você fala assim, não, isso aqui não é maturidade emocional. Então a gente não tá ali no meio do caminho. O que vocês falaram tem muito a ver, porque é uma dimensão muito importante da maturidade emocional, você saber o que se passa no seu mundo interno com uma relativa clareza. Também não precisa ser uma água cristalina. Sim. Mas você tendo uma noção do que está acontecendo e fazendo você ganhar tempo para não ser uma pessoa reativa, imediatista, isso já é uma coisa muito incrível, uma habilidade já fantástica, assim. Já daria o cajado para você, assim, apesar de eu não gostar tanto da imagem do cajado. Uma barba longa a gente já tem, pelo menos eu e o Berto, então já é meio caminho andado. Exato. Mas as pessoas não respeitam a gente de qualquer jeito, então assim, tem que trabalhar um pouco mais nisso. Mas o que você falou, cara, me veio uma lembrança na minha mente, porque fazia tempo que eu não pensava sobre maturidade dessa forma. E é muito curioso isso, porque assim, a gente, né, teve os filhos aqui, a gente tá num processo de crescimento pessoal muito intenso, né? Algumas pessoas nas suas próprias velocidades, né? Mas, assim, a mudança que eu tive de como eu olho pra dentro e como eu me reconheço, ela começou a mudar muito em função da chegada do Dante na minha vida, né? E da minha vontade de mergulhar nesse mundo. Então eu consigo perceber claramente que dentro desse processo, mesmo sem ter a intenção de deixar de pensar em imaturidade dessa forma, eu de fato parei de pensar em maturidade dessa forma, sabe? Eu nunca tinha parado para pensar que isso para mim hoje em dia não faz mais sentido, como você falou, tipo, as pessoas aliam um cara que é mais engraçado, um cara que é mais brincalhão com a pessoa que não é madura e tudo mais, e tipo, eu já tinha desconectado isso meio que naturalmente ao longo desse processo que eu tenho dentro da paternidade. E pra mim, antes disso, era muito claro pra mim que eu sempre fazia essa ligação de que a pessoa que é imatura, normalmente é uma pessoa que é infantil, então você já alia também com a coisa de ser criança, você é um crianção, então você também é imaturo, de que você não tá preparado pra vida, e que principalmente naquela época eu pensava muito que a maturidade era um ponto que você chegava, tipo um achievement, né, uma conquista. Você chegou lá naquela fase, pronto, a partir daqui pra frente agora eu sou um cara maduro. E não é nada disso. Não é absolutamente nada disso. E tipo, acabei de me dar conta dessa parada. É exato, porque cada etapa da vida, ela apresenta um desafio que vai aumentando em complexidade, porque se a gente parar pra pensar, a gente, quando tá bem jovem, a gente tem muita energia e pouca consciência.
depois você vai ganhando mais consciência e perdendo energia. E no limite da vida, se você estiver mais velhinho, você tem uma consciência já também um pouco desgastada, porque já não processa também com tanta agilidade e quase nenhuma energia. Quer dizer, então outro desafio master assim. Então pode ser que você tenha desenvolvido uma capacidade de resolução de conflitos numa certa esfera da sua vida, mas numa etapa seguinte você não tem mais aquele recurso porque de repente você parou de treinar. Então não é um poder que você adquire e fica no seu portfólio para todo sempre, porque se você não renovar os votos de casamento com a maturidade, ela se divorcia e você fica achando que é super maduro. Por exemplo, uma coisa que sei lá, eventualmente eu atendo adolescente também, aí vem um com 17 anos, com uma queixa, sei lá, mais de timidez e tal, aí você vai anotar a personalidade dele. Super obsessivo, metódico, tem uma dificuldade de lidar com prazer, com os desejos dele, por isso não sabe se expressar direito, não é necessariamente uma figura muito cativante, nem carismática, tem dificuldade de sociabilização, e ele se acha super maduro porque ele se considera um cara que não é um retardado, que fica macaqueando e tirando o sarro dos outros. E não é verdade, né? Então, se ele chega com 25 anos e acha que ele está pagando as contas e ele, portanto, continua sendo maduro, porque ele diz que detesta carnaval, que carnaval, essa festa que as pessoas ficam lá se divertindo e dançando, hahaha, e eu aqui fazendo trabalho voluntário, sei lá o que possa ser, ele não é maduro. Ele só é uma pessoa chata em algum nível. Excessivamente metódica, uma pessoa que não consegue sair daquele quadrado, inflexível, rígido, autocrítico ao extremo, julgador, moralista. Onde que isso tem a ver com maturidade? Ou seja, ele só não erra porque não tenta, porque não se arrisca, porque não sai ali daquele núcleo de segurança que ele tem. Então por isso que ele parece responsável, porque ele usa terno e gravata e acha que isso é um código de responsabilidade. Então ele acha que responsabilidade é sinônimo de maturidade. Ou seja, apesar da maturidade ter um aspecto de responsabilidade, a responsabilidade em si não necessariamente é idêntica à maturidade. Então, de novo, pode ser só que ele seja um medroso em forma de adulto. Perfeito. Duas coisas. Diga. A primeira é que você falou que você se deu conta, né? Logo no começo, logo depois que o Fred teve você se deu conta das coisas que ele falou, né? Primeira vez que você se deu conta da forma como ele... Exato. Né? Então, bolão já ganhei, porque nas primeiras frases do Fred, alguém já teve a cabeça explodida. Já ganhei, depois vocês me pagam uma cerveja. Segundo, é que eu jamais conseguiria ser psicólogo, porque eu falaria na cara desse maluco, mano, tu é chato pra caralho. Ou seja, eu não teria maturidade para ser psicólogo. Mas sabe, assim, depende da linha, né? Eu sei que tem uma linha, eu não lembro agora, o Fred com certeza conhece, que existe uma linha de atuação aí de pensamento, psicologia. Que tu manda pro cara, tu é babaca, tu é louco? Você não pode ser escroto, mas que um cara que ele fala na lata, sem muitos filtros, exatamente o que ele tá vendo, exatamente o que ele tá sentindo. Então, ó, olha só, cara, hoje eu tô de saco cheio de ouvir você falando e tal. Não tem isso, Fred? Sim. Eu diria que, vamos dizer assim, eu estaria nessa veia um pouco aí que você citou, mas lógico, de uma maneira que não seja isso é chato pra caralho, mas minimamente educado, né? Mas assim, fala assim, olha, eu não sei, a maneira com que você se expressa, a forma com que você coloca as coisas, isso me causa uma sensação de me sentir um pouco retraído. É como se você, sem perceber, estivesse me julgando também quando você fala as coisas. Como é que você imagina que seria o impacto disso sobre a maior parte das pessoas? Como elas reagem a você? Elas se aproximam, elas se afastam? Ou seja, e aí a pessoa vai chegando, se afastam. O que você acha que se afastam? Que efeito você acha que o seu jeito causa nos outros?
não sei, acho que elas não conseguem aguentar a verdade, não sei o que lá. Mas que verdade? Né? E aí a pessoa também vai chegando nesse lugar de entendimento. Ou seja, com calma e tranquilidade você vai mostrando que a pessoa é um babaca. Porque assim, no fundo, o babaca não é exatamente um babaca. Ele é uma pessoa em sofrimento que não se dá conta de que constrange moralmente os outros porque ela se sente em alguma medida inferior também. Então a gente... Puta merda, explodiu de novo a minha cabeça. Caraca! Então a gente chama essas pessoas de babaca, mas na verdade elas têm tem um sofrimento por trás da babaquice. Então eu não consigo, por exemplo, olhar a babaquice como um mero fenômeno moral, vamos colocar assim. O que não me levaria a chamar ela de babaca pura e simplesmente, até porque dizer isso pra ela não ajudaria ela a chegar numa resolução de falar, putz, ela não vai chegar assim, porra, cara, precisava ouvir isso, que eu era um babaca que eu preciso não ser, né? Tô pagando você pra descobrir que eu sou um babaca. Né? Isso daí alguém já deve ter falado pra ela de algum jeito, mas como ajudar ela a chegar na conclusão de um comportamento que é uma babaquice, de um jeito que ela possa entender que tem a ver com uma questão emocional dela, né? Porque em última instância, isso é uma coisa que eu sempre falo, né? E não sou levando muito a sério nesse sentido. A moralidade, em última instância, é um problema emocional. Porque se você para pensar numa pessoa egoísta, por que ela é egoísta em última instância? Vamos pensar assim, porque ela tem um ego tão frágil que ela precisa ficar acumulando patrimônio, elogios, seu centro das atenções, e isso é o que a gente chama de uma pessoa egoísta. Mas na verdade ela é uma pessoa que tem muito medo e que é muito vulnerável às coisas. Ou seja, a maneira com que aquilo se manifesta, do ponto de vista moral, soa como egoísmo. Mas do ponto de vista psicológico, para mim, soa como alguém que está muito fragilizado em muitos níveis, só que precisa usar uma armadura de força, de eu me basto, só penso em mim. Alguém que só pensa em si tem uma emocionalidade muito pobre, porque ela consegue ver muito pouco, que é ela, né? Sendo que o mundo é tão vasto com tantas pessoas. Então, por isso que eu vejo a moralidade de um jeito não moralista. Porque eu não vejo a moralidade em termos de bem ou mal, mas em termos de que recursos emocionais essa pessoa dispõe para agir em relação ao mundo. Por isso que acho que isso não desperta tanta raiva ou desprezo quando eu olho para uma coisa. Olha. Quando você falou sobre maturidade, você dividiu em esferas, naquele momento você dividiu meio que como faixa da vida, né? Em momentos da vida. Mas, mudando um pouco também essa visão de esferas, eu acho que também poderia dividir em parte da vida. Tipo, tem a questão de relacionamento, tem a questão profissional, tem a questão social, tem a questão de diversão. Eu acho... Por que eu tô falando isso? Em parte você quer dizer em coisas relacionadas à nossa vida que tem um foco, né? Isso. Tipo, meu casamento, meu trabalho, né? Tipo, são áreas que podem estar acontecendo em vários momentos em se tratando de idade, mas são áreas específicas. Porque eu tive muitas vezes embate com pessoas que eram tidas muito maduras, digamos assim, e que davam opiniões, de que as pessoas ouviam suas opiniões, sendo que em determinados assuntos, isso aconteceu muito no trabalho, em determinados assuntos, tava visível que ela tava falando besteira e merda, e a opinião dela estava sendo extremamente moralista por algum motivo, por algum medo que ela tinha. Mas a pergunta é, a pessoa que tinha essa visão de maturidade, ela tinha a visão de que ela era muito madura, ou as pessoas em volta tinham? As pessoas em volta tinham. É que assim, é muito legal isso que você tá falando, porque tem a ver com Por exemplo, nós vivemos num mundo que de alguma maneira cultua a ideia de uma pessoa que seria bem sucedida profissional e financeiramente. Puta, é isso aí mesmo. É esse caminho mesmo. Cara? Que é isso, cara? É porque se controla. No instalo ele já percebeu que vai estourar a cabeça dele.
Ele nem estourou ainda, mas deixa o cara terminar. O pavio já tá aceso. Eu tô meio susto aqui, cara. Vai, desculpa, me empolguei aqui. A gente vive num mundo que valoriza essas pessoas que são financeira e profissionalmente bem-sucedidas como se fossem pessoas que atingiram uma dose de maturidade ou de sabedoria pessoal. Mas uma coisa que eu brinco é que no script do universo profissional não é tão difícil você ser bem-sucedido, porque se você joga as regras do jogo com algum nível de ousadia, de um egocentrismo, de uma competitividade meio predatória, você pode ganhar o jogo da vida profissional. Porque o mercado recompensa, alguns mercados, né? A maioria deles, recompensa um certo comportamento predador. Com certeza. E aí, quando você tem dinheiro, as pessoas parece que ouvem você, independente do que você esteja realmente falando, né? Eu tô explodindo aqui de felicidade. Nem sei exatamente se eu vou ser honesto, vamos dizer assim, com um exemplo, sei lá, o Neymar. Ele é um multimilionário, sei lá, bilionário, quão rico ele é. Mas se ele fala alguma coisa a respeito da vida, isso não quer dizer que necessariamente ele seja maduro ou sábio ou coisa que o valha. Porque só quer dizer que ele foi muito bem sucedido numa área específica da vida dele, onde tem certas regras do jogo e ele tem uma habilidade específica para oferecer o melhor desempenho dentro daquilo. Só que a gente confunde, né? Riqueza e sucesso com maturidade ou sabedoria. E eu insisto, é a parte onde, vou colocar nesses termos assim, qualquer idiota... Pode parecer qualquer idiota, mas não é qualquer idiota, né? Porque senão seriam mais milionários do que não milionários. Mas que, em tese, qualquer idiota conseguiria fazer esse tipo de coisa tendo esse tipo de habilidade. Mas eu diria que não é qualquer pessoa que, do ponto de vista das relações mais íntimas, e aí esse é o desafio efetivo, porque ela não tem uma persona que ela usa, ela não tem um protocolo do ISO 9000, ela não tem um script profissional, ela não está protegida por uma identidade ou por um salário, aí é ela com ela mesma e ela com aquela pessoa mais íntima, é ali aonde a porca torce o rabo, porque aí ela vai mostrar sem máscaras que tipo de pessoa ela é de fato e como ela toma as decisões dela, se é inclusiva ou não é inclusiva, porque sabendo o protocolo, mobilizar uma equipe em torno de um objetivo, vamos lá, bater a meta, blá blá blá, em tese é mais fácil do que você manter a sua família engajada em torno de uma convivência harmoniosa, ou com poucos recursos, ou com mais recursos. Então é mais sensível e delicado. Então, na verdade, para ser bem honesto, eu nem sou uma pessoa que invejo muito essas pessoas bem-sucedidas que escrevem livros falando sobre sabedoria de vida. Às vezes eu leio, eu confesso, eu leio o livro e rola uma risada interna, porque... Uma vergonha alheia. Tá falando de você, Thiago? Porra, Fred, que isso, cara? Não, de jeito nenhum. De longe não pensei no seu livro. E aí eu dou uma risada interna e eu falo assim, putz, essa pessoa tá falando de coisas assim, como se fossem coisas aplicáveis à vida pessoal, e não são, né? Porque simplesmente ela teve uma boa performance que rendeu ela muito dinheiro, mas isso não quer dizer que necessariamente... então realmente não tá falando de você. Não. Não, eu ia dar uma sacaneada nos irmãos Neto, mas aí eu lembrei que o Felipe deu umas bolas dentro nesses últimos tempos aí. Ele se tornou um aliado contra um mal maior. Eu vou ficar na minha. Deixa eles lá. Não interrompa o Fred, pelo amor de Deus. Deixa ele falar que... Não, é porque eles têm mais ou menos essa parada. Eles fazem uma parada meio idiota, que faz sucesso e dá dinheiro. Entendeu? Porque eles sabem como aplicar, regra, né? como aplicar aqui a equação para obter o coeficiente que eles querem. E de novo, não é que necessariamente isso é simples e qualquer idiota consegue fazer, mas em última instância é uma métrica. Se você conseguir manejar relativamente bem, então
o Felipe ensinou o Lucas a fazer isso, o Lucas começou a fazer muito bem e ele só de repente... replicou. O Lucas, Exato. assim, sinceramente, o Lucas não sabe nada. Ele só pegou uma coisa modelo pronta, ali, né? Uma fórmula, que já né? fazia muito sucesso e aplicou. É. Entendeu? Ele foi montado pelo irmão. Falou, ó, querido, faz isso aqui que a gente vai ganhar mais dinheiro do que a gente já ganha. Isso. E é isso, pegou um mercado promissor, uma oportunidade, uma brecha de mercado, e é isso. O que não quer dizer que necessariamente você seja maduro, não quer dizer que de repente ali nas relações mais íntimas deles, eles saibam administrar momentos de tensão, de crise, de divergências. Então de repente, nem estou dizendo que é isso, mas de repente se a pessoa é contrariada e dá um chute na Ferrari, e sai andando bravinho, isso não seria necessariamente a coisa mais madura, vamos dizer assim, que ela pode produzir. No entanto, o dinheiro continua caindo na conta dele em cada vídeo que ele faz. Tô dando exemplo, nem sei se seria o caso, Sim, mas é sim. isso. Nem sempre a correlação entre sucesso financeiro e profissional tem a ver com maturidade emocional. Às vezes inclusive está até bem longe a distância, porque são dimensões da vida que recompensam de formas bem diferentes. Se você for um competitivo predatório no seu relacionamento íntimo, seu parceiro, sua parceira vai querer dar um murro na sua cara e vai te desprezar. Então, mas isso funciona no meio corporativo, por exemplo. É verdade. É verdade. A gente tem alguns exemplos, né? O Bill Gates, não, o da Apple. Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. Ele é um cara extremamente bem sucedido se você parar. Estevão Trabalhos. Ele é bem sucedido se você parar pelo ponto de vista financeiro, Visionário, visionário, essas o que ele coisas. construiu, né? Mas dizem que ele era um babacão, né? Sabe? Abusador, um né, cara? Bem abusivo em se tratando das pessoas com quem ele trabalhava. É. Pois é. Entendeu? Sim, esse é um bom exemplo. E aí, só que daí, como ele ficou. Imagina, como ele ficou doente, adotou umas práticas meio vegetarianas, falava da meditação, fez aquele discurso memorável que todo mundo replica com a veia da sabedoria universal, fica parecendo que a pessoa de fato vivencia uma vida emocional rica, exemplar, madura, mas isso não quer dizer, né, nada, porque pode ser que ele seja um cara insuportável, inflexível, puramente metódico, que se veste de preto e tem ideias incríveis sobre gadgets. O melhor podcast do mundo! Quando a gente começou a conversar sobre o tema desse episódio, eu chamei o Fred, tem uma coisa que desde então tem fervilhado muito na minha mente, que é o que basicamente me motivou pra gente falar também sobre esse tema aqui hoje, que é, assim, uma percepção que eu tenho, eu vou esperar o Fred pra confirmar se estou falando merda ou não, mas a percepção que eu tenho que, principalmente pela forma como homens e mulheres são socializados na sociedade machista, né, então que fique bem claro isso, mas como nós somos socializados de formas tão diferentes, isso meio que também traz um reflexo e um impacto muito grande na maturidade emocional, na diferença entre a maturidade emocional de homens e mulheres. E eu queria ouvir um pouco disso vindo de você. O que você acha? O que você pensa sobre isso? Nesse sentido, vamos dizer assim, a maneira com que as mulheres são educadas, os homens são educados, concede a elas mais oportunidades de se desenvolverem do ponto de vista emocional. Que, por exemplo, na minha cabeça eu tenho alguns, assim, meio que um guia, assim, de umas 5 características, pelo menos, que demarcam uma pessoa que seria imatura. Eu vou falar aqui, a gente vai fazendo um checklist do como as mulheres e homens são socializados e faz sentido como que um tem mais oportunidade de desenvolver maturidade do que o outro, tá? Vocês vão acompanhando comigo. Por exemplo, uma pessoa que é reativa e imediatista e que tem uma certa instabilidade emocional. Como é que os meninos, de uma forma geral, são educados? Se eles têm um problema, as pessoas falam para ele resolver de pronto. Vai lá e soca a cara da pessoa. Se apanhou,
dá de volta, não fica esperando, vai pra cima, ai, esse menino, que engraçado, ele fica colocando o pintinho pra fora, não sei o que lá, olha, não sei o que lá. Então, todas as reações mais imediatistas são oferecidas como propostas de solução para os meninos. Para as meninas é calma, pensa, respira, vamos conversar. Tudo isso inspira, vamos dizer assim, mais contemporização das coisas. Inspira mais, pensa, reflete, calma, menina. Então isso oferece uma oportunidade para as meninas maior. Isso não é garantia, porque a gente não pode fazer uma generalização, né, de que todas as mulheres são intrinsecamente maduras por serem mulheres e que todos os homens são intrinsecamente imaturos por serem homens. Mas sim, existe uma construção que facilita mais interiorização por parte das mulheres e exteriorização por parte dos homens. Então, os homens, de alguma maneira, respondem agindo e agindo reativamente, porque não tem problema em agir. Né, agir é uma coisa boa. Sei lá, tá pegando fogo num lugar e você reage, ajudando as pessoas a saírem de lá, do lugar que tá pegando fogo, é uma boa ação. Mas é uma ação que vem de reatividade. Ou seja, sem reflexão do que está acontecendo, você vai e bate de volta. Né? E isso faz com que você seja também uma pessoa instável emocionalmente. Sim. Porque se diante de cada nova informação você vai reagir de um determinado jeito reativo, você a cada momento vai estar sentindo uma coisa diferente. Aí muitos vão falar assim, mas eu conheço um monte de mulher que quando tá na TPM ela fica louca e instável. Sim, é verdade. Mas, em alguma medida, a instabilidade emocional que as mulheres, vamos dizer assim, de modo geral, como são educadas, sofrem, é do tipo que, diante de certos valores, diante de certos acontecimentos, elas são mais afetadas porque elas estão mais conectadas com aquilo. Nós, homens, somos também educados de uma maneira em que nós somos alienados um pouco da nossa dimensão moral. Quer dizer que é tolerado da parte dos homens um pouco mais de ambivalência moral. Então, nós somos acobertados com mais frequência do que as mulheres, eu tenho a sensação. Então a gente vai desenvolvendo um certo padrão de tadinho, não foi exatamente isso que ele quis dizer. E as meninas não, vai lá resolver o negócio, vai lá falar com a pessoa. Então, das mulheres, de modo geral, é exigido uma retidão, porque como existe o estigma da menina malcriada, vagabunda, não sei o que lá, dessa coisa da menina mal arranjada, no pano de fundo, as mulheres é mais vedado certas ambiguidades morais. Os meninos, de modo geral, parece que são mais educados de um jeito mais permissivo, de um jeito onde ele tem mais licença poética para agir de um jeito erradinho e aquilo ser visto como uma peralticezinha de menino traquinas. Nossa, total. E isso, assim, se você parar para ver, porque isso acontece também porque já existe essa percepção prévia de que o menino é mais imaturo do que a menina, mesmo criança, né? É porque se você for parar pra pensar, a gente tem a tendência a chamar uma menina de traquinas. Não sei se nem vocês têm esse termo aí, traquinas. Não. Traquina, peralta, levada da breca. Era só a punk era levada da breca. Só a punk, né? Porque se você parar pra pensar, os meninos... Mesmo a punk, ela era... Não sei se eu tô dando referências culturais aqui de velho, assim, mas... A punk, ela era vestida de um jeito meio como um menino, né? Vocês lembram? Exatamente. Calça jeans, recusando aquele vestidinho tchu de menina. Então, como ela era colocada do jeito que ia lá, resolvia fazer acontecer, isso era visto como levada da breca, porque isso era visto como uma identidade do menino.
né? O Pimentinha. Então todos esses personagens meio icônicos, é até um milagre que a Mônica, da Turma da Mônica, usasse vestido, porque do jeito que ela se comportava resolvendo as coisas na porrada, não seria muito difícil imaginar ela usando uma calça jeans, assim. Porque essas coisas que representam o menino como Peralta e Sapeca, e a menina como boazinha, princesa. A princesa se comporta de um jeito bonitinho. O príncipe não. Ele pega a espada, ele vai lá, arregaça o dragão. Então todas esses comportamentos que incitam o menino a resolver a coisa com mais violência, até prejudicar o outro, isso cria uma ambivalência moral que faz a gente perdoar certas fanfarronices dos meninos desde cedo. Por isso que entre nós homens é mais fácil a gente se desculpar por algumas merdas do que a gente faça e passar o pano pro outro. Porque a gente mesmo trafega por uma via moral meio tortuosa, né? Então é meio maluco pensar como essa socialização de homens e mulheres, em alguma medida, deixa os meninos mais expostos a serem não reflexivos, a não pararem para pensar no que eles realmente estão fazendo, a não ter noção de consequência, que é uma coisa muito importante da maturidade emocional. Porque um dos traços de maturidade, um segundo que eu colocaria aqui, seria assim: eu só vejo o que interessa para mim. É muito parcial. Então, os meninos são pouco expostos à noção de empatia. Mas olha o que está acontecendo com o seu amiguinho, não sei o que lá. Isso é mais ou menos colocado, assim, de novo, de uma geração que está mais preparada. Na maior parte das gerações mais tradicionais, nas educações mais tradicionais, isso não é colocado para o menino parar para pensar. Já a menina é posta desde cedo a parar para pensar: olha, ela está chorando, o que está acontecendo? É sua amiguinha, dá um abraço nela. Então, isso já é mais incentivado, isso diminui a chance dela ser uma pessoa meramente parcial nas reflexões, na maneira dela agir, mais egocêntrica, vamos colocar assim. Nossa, faz muito sentido isso. E é engraçado, né? Porque assim, a gente está tentando fazer aqui exemplos hipotéticos, a gente não está generalizando, apesar de, como você falou, existe uma probabilidade muito maior dos meninos saírem dessa forma e das meninas saírem dessa forma. E é óbvio que isso não é porque homens são de Marte e mulheres são de Vênus, não, é por causa da socialização mesmo que né, vai ali desde o início já mostrando para os meninos essas diferenças, né? E quando você fala essa coisa do passar pano, é muito louco porque, assim, eu mesmo, quando criança, já ouvi da minha mãe coisas do tipo assim: não, porque o menino tem que namorar mesmo, porque isso da minha própria mãe, né? Então, tipo, o menino tem que namorar, quando tá namorando, pode namorar com tantas meninas quiser, não tem problema nenhum. Agora, quando casar, não. Quando casar, e você namora bastante pra quando casar ser só uma mesmo. E você vê assim, cara, e tipo, é uma mulher que tá, sabe, que tá tipo, passando pano pro seu filho trair outras pessoas. Não interessa se, tipo, casamento é sério. Você tá em relação afetiva com outras pessoas. Não vamos nem entrar aqui no ramo aqui né, dos relacionamentos não monogâmicos, né? Porque senão o Berto já vai subir nas tamancas aqui. Mas assim, considerando aquela configuração que é, né, a tradicional ali, que tá todo mundo falando e que a minha mãe espera que eu faça e tudo mais, porra, não faz sentido. E agora, se fosse uma menina, jamais que isso ia acontecer. Mãe nem pai nenhum vai falar pra filha, tipo, filha, vai lá, namora bastante, pode namorar bastante, porque quando você casar, aí tudo bem. Não é assim. E aí, se você pegar esse lance da passação de pano, é a mesma coisa até quando o cara fica adulto. A gente tem hoje exemplos recentes na política brasileira, né, dos filhos do Bolsonaro, que estão fazendo merda pra cacete. Aí chega um cara, né, não, ele tá falando isso de boca pra fora, é um menino, não sei o que, o cara tem, 40 anos na cara, né, bicho? Então, por exemplo, assim, não raramente quando um homem, assim, faz uma cagada financeira muito homérica, as pessoas falam assim, mas pensa que ele tava pensando no melhor, no bem-estar, não sei das quantas, e ninguém para pra pensar, putz, esse cara tá com problemas de lidar com controle de gastos, de ter que lidar com os desejos dele, de lidar com as frustrações de que talvez ele não seja
tão bem sucedido quanto ele gosta de aparentar, e que de repente ele tá fazendo, que ele tá pegando mais dinheiro do que ele é capaz de administrar. Então tudo isso é meio que passado o pano. É muito difícil alguém falar assim, não, mas ela, imagina, essa garota, ela tá comprando roupas loucamente, deixa ela fazer gastos malucos. Não, essa menina tem que ser colocada no eixo, porque não é assim que faz, dinheiro não aceita desaforo. Então, a maneira com que se trata isso tudo acaba sendo diferente entre os gêneros. Então, mas lógico, por exemplo, tem um outro traço, vamos dizer assim, que eu considero de maturidade, que nesse sentido eu já vejo que a balança cai para o outro lado, né? Que é um traço de controle excessivo a respeito de tudo. Nesse sentido, os meninos são educados a ter, vamos dizer assim, menos controle e até serem um pouco alienados do que está acontecendo, e as meninas de terem um controle excessivo a respeito de tudo. Então, nesse sentido, esse comportamento mais de excesso de controle, de comportamento do outro, do que o outro faz, do que não faz, do que eu faço, do que eu não faço, eu diria que aí, vamos dizer assim, a balança cai mais problemática pro lado das meninas, como elas são educadas. Mas o outro extremo também, que é o jeito dos meninos, que é meio que não controla nada, não presta atenção em nada, também, em alguma medida, coloca ele em condições meio problemáticas e arriscadas de achar que tá tudo bem, quando na verdade não tá, porque ele não analisou efetivamente os riscos da situação, né? E assim, de modo geral, é o que a gente está falando, os meninos são educados e socializados de um jeito em que tudo bem que ele possa meramente se preocupar com prazer, diversão e alegriazinhas e não parar para pensar na vida como ela é por muitos anos, e as mulheres isso é mais difícil. Mais cobrança, né? Ela precisa estar mais bem resolvida mais cedo, porque dela vai ser cobrado isso tudo logo, para ela estar pronta o quanto antes, infelizmente, porque ela precisa casar e ter filhos, né? Então as motivações são ruins, mas assim, mas elas são exigidas desde cedo de um jeito muito mais afiado, e por isso que acabam tendo uma perspectiva da vida que tende a ser, tudo a gente está falando de probabilidade, né? Tende a ter mais recursos emocionais do que os homens. Não, assim, eu tô concordando 100% aqui. E aí, tentando fazer esse exercício da história probabilística desse menino hipotético que foi praticamente todos nós aqui, principalmente eu me identifico muito com esse menino que, tipo, todo mundo passa a mão na cabeça, ele tá aprendendo, é isso, tá tudo bem, mas que, assim, ele passa muito a mão na cabeça desse menino, que ele não sabe, que ele é muito jovem, que ele é muito impulsivo. Até hoje eu lembro dos meninos que tacaram fogo no mendigo e falaram que era molecagem. Os pais falaram que era molecagem. Pois é. Então, assim, passam muito a mão na cabeça dessa criança, desse menino, e sempre reforçam muitas coisas positivas dele, falam sempre muitas coisas boas e sempre estão dando muitos agrados, né, tipo, no sentido de elogios. E aí esse menino vai crescendo, e aí se torna um adulto que dificilmente vai ter algum tipo de amadurecimento emocional, a não ser que ele faça terapia ou que tenha alguma coisa que conduza ele para um caminho diferente. E aí esse cara provavelmente vai se casar com a mulher e provavelmente vai ter filhos. E aí eu acho que as disparidades, elas começam a ficar muito gritantes na minha cabeça, sabe? Porque assim, o cara, ele começa a despontar, e aí pode ser assim, aquele cara que não vai se envolver, né? Vamos tentar olhar assim pra fora da bolha, né? Então, ou às vezes até dentro da bolha em alguns momentos, mas é aquele cara que não vai se envolver muito, não vai ser um pai muito ativo, muito presente, não vai se envolver nos cuidados da casa, do filho,
vai querer ficar vendo o videogame dele, vai ficar vendo, né, o jornal dele, e se em algum momento a esposa começa a questionar isso, outras pessoas ao redor começam a questionar e apontar isso, ele volta àquele lugar de criança, né, aquele lugar bem infantil de criança que tipo, ai, poxa, eu sou um merda, eu não faço nada direito, eu não valho por nada, e aí ele começa a voltar nesse passado dele, porque historicamente ele sabe que quando isso acontece, todo mundo alivia a mão e começa a passar a mão na cabeça dele, e tipo, sabe, é um adulto crianção. Sim. Eu acho que a gente é muito testado também quando te negam alguma coisa ou quando você é desafiado, tipo, não, você tá errado, entendeu? Aí a pessoa meio que entra, a falta de maturidade entra numa birrinha. Não tô errado, sabe qual é? Tipo, ser colocado, ser corrigido, né? Sim, isso o homem, principalmente, isso leva o homem a quinta série de volta. Né? Entendeu? Por exemplo, pra mim, uma das coisas que eu notei que foram mais desafiantes nessa caminhada com a Nina até agora foi lidar com aquele apego instintivo em relação à mãe. Eu nunca achei que eu ia, sei lá, reagir àquilo, mas em várias ocasiões, assim, aquela predileção descarada em relação à mãe. Se eu sou um cara que não sei lidar muito com frustrações, em vários momentos eu teria sido absurdamente tentado a me afastar quase que radicalmente, aos poucos, e me envolver numa jornada que me alienasse do contato com esse período de até 2 anos com a Nina, porque vários momentos ela já me deu toco. Às vezes, de repente, quando eu vou colocar ela pra dormir, ela sai, papai, vou com a mamãe. E assim, se eu reajo do jeito que eu instintivamente poderia reagir, eu ia sair chorando, puto, e jamais ia tentar de novo, e provavelmente nem naquele dia eu ia colocar ela pra dormir. Eu falei assim, filha, eu sei que você quer que o papai venha embora, mas o papai vai colocar você pra dormir, porque hoje o papai vai colocar você pra dormir, e a gente vai tentar dormir da melhor maneira possível, engolindo meu orgulho ter sido expulso pela minha filha de menos de 2 anos, sabe? O bichinho do orgulho que fica ali no ombro da direita tá puto da vida. Tu quer dormir com a tua mãe? Então vai dormir com a tua mãe mesmo. Não me chama de novo, não. E depois é muito fácil, ela fala, vai colocar ela pra dormir, Fred. E eu usar argumento, mas ela não quer, ela não me quer, ela não gosta de mim, ela gosta de você, vai lá, faz você. E faz você tudo, né? E quanto mais vai fazendo tudo, mais tudo ela vai fazendo. E aí você vai se alienando e ficando ressentido, e naquela fé de que quando tiver 5 anos você vai jogar futebol com ela, vai ensinar a gostar do time do coração. E essa fase, quando chega, já não chega, porque a criança já está ressentida, já não tem mais conexão, e aí você, sei lá, você só tenta entrar em situações muito específicas. Aí você acha que você tá pagando as contas e isso é o suficiente, mas daí você descobre que sua mulher também tá pagando as contas e ainda faz todo o resto e você se sente um bosta. Aí você vai se alienando daquele universo de casa. Aí você de repente começa a trabalhar mais, e aí o seu chefe tá te exigindo muito e você nem faz muito aquele esforço para trabalhar menos, porque vai chegar em casa e tomar toco dos filhos, não se sentir à vontade naquele ambiente onde as pessoas têm que conversar e ser educadas, se eu quero resolver tudo no grito e na truculência, porque esse é o jeito que se resolve, só que resolve, mas os filhos também não se aninham em você, e aí vira aquele ciclo do inferno que o cara no final das contas fala, isso não é pra mim mesmo, eles gostam mesmo da mãe, e aí vira aquele ciclo de desconexão e alienação de falecimento de pai vivo, né? Nossa. Caraca, essa foi pesada, hein? Nossa, Mas é uma boa realidade. Uma realidade de uma boa quantidade de pessoas que eu conheço. Ainda mais níveis, falando assim, voltando ao nível da maturidade anterior, pessoas mais bem-sucedidas, digamos assim, de algumas áreas, não todos, óbvio, uma coisa não implica diretamente a outra. Mas eu vejo isso acontecer com diversas pessoas que são muito bem-sucedidas, acabam que eu acho que por se dedicar mais ao trabalho, aí eu não sei o que vem primeiro, né? Se é o ovo ou a galinha, ou
se é fresquinho porque vende muito, você vende muito porque é fresquinho. Mas o fato que eu percebo é que muitas vezes se dedica muito trabalho porque não quer ir pra casa pra ter uma outra batalha que sabe que possivelmente perde, eu não sei dizer aí. Tá fugindo de uma realidade e indo pra outra. Isso, exatamente. E uma batalha pra qual você não foi muito educado. Para pra pensar. Nós meninos somos educados dentro de uma perspectiva machista como se fôssemos o tesourinho da mamãe. Então, nessa relação de tesourinho da mamãe, a gente não é educado a criar vínculo. A gente é educado ou a gente ganha ou de nocaute ou a gente não ganha, a gente não sabe ganhar por pontos. Uhum. Então, quando a gente vai paquerar, ou a gente já ganhou a menina logo de cara, ou a gente já começa a tirar ela como se fosse, não sei o que lá, uma vadia, não sei o que lá. A gente não é aquele cara que vai persistente, não tô falando dos psicopatas que ficam obcecados por pessoas, né? A gente não é também fora da curva, né? A gente tá falando daquele cara que não consegue realmente ser consistente, tomar uns tocos e tentar de novo e conversar e ir pelas beiradas e um pouco mais e lidar com frustração. Porque como a gente foi educado por uma mãe que a gente fazia uma coisa até sem graça e ela ria porque nós somos o tesourinho dela, a gente foi condicionado a criar vínculos de ou vai ou racha. Se não ganhou na primeira, não ganha na 10ª. Então imagina se nessa da criação de vínculo com a criança que você precisa forçar, entre aspas, vínculo, você precisa criar um vínculo. É um trabalho, né? É um trabalho de criação de vínculo, porque com a mãe é só uma sustentação de vínculo. Com o pai você precisa efetivamente criar um vínculo. Se você não está preparado para fazer isso a longo prazo e ganhar por pontos numa luta, você desiste muito fácil, porque assim, como assim é só que seu filho não olhou para seus lindos olhos e achou você um tesourinho também e te amou inenarravelmente sem você fazer esforço nenhum? Mas né? Olha só, meu filho vai ter orgulho de mim pelo trabalho que eu exerço. Ah, é, né? Por quão bem sucedido fui na minha carreira. E é um baita negócio simbólico, abstrato, que a criança não faz nem ideia do que é, porque ela não tem dimensão que quando você tá longe dela, isso quer dizer alguma coisa. Exato. Ela só vai perceber isso, de repente, quando ela tá muito mais adulta. Mas, enfim, até ela chegar nessa percepção... Até lá o vínculo já foi criado ou não há muito tempo. Exato. Então é muito difícil, de modo geral, para os homens assim terem consciência desse lugar da paternidade e da maturidade que isso exige, porque entra na esfera do universo da rejeição, da aceitação, do pertencimento, da vulnerabilidade, de você conseguir saber que você errou, que você consegue se retratar, porque um dos traços de imaturidade é isso. Eu sou o que eu sou, eu não mudo o que eu sou, é o que é e vai ser sempre assim. E a maturidade não, a maturidade fala assim, eu tenho que aprender, eu tenho que mudar, eu não tinha visto isso, desculpa filho, eu achei que pisei na bola, não foi legal isso que eu fiz, vou parar para pensar, e aí você vai se recompondo, se retratando, se refazendo nessa relação, e isso vai denotando mais maturidade e uma paternidade mais consistente, né? Sabe quem sumona todas essas paradas de falta de maturidade na minha cabeça? Aquele estereótipo fácil do homem branco hétero gamer. Gamer. Fato. Ou nerd. Uhum. No gênero teoricamente até pejorativo da palavra nerd. Ele sumona todas essas paradas de imaturidade, sabe? Tipo, da falta de ser não saber ser questionado, não aceitar que existem pessoas que sabem mais de alguma coisa do que você, ou são melhores que você, mesmo não tendo tido tanto esforço ou tido tanto trabalho quanto você, mas por algum motivo qualquer que seja, elas são melhores que você em alguma coisa na vida. Mas o nerd, se for perguntado, ele vai se achar maduro porque ele sofreu bullying, resistiu, né, sobreviveu, e ele sabe o que é dor na vida, e como ele sabe o que é dor na vida, mas enfim, não quer dizer que necessariamente ele é maduro, só quer dizer que ele apanhou e sobreviveu porque tá vivo, mas não quer dizer que ele necessariamente amadureceu, porque ele pode ter se envolvido num tipo numa caricatura
de si mesmo e desenvolveu uma habilidade porque ele ficou obsessivo num determinado tema e de repente aquilo ele entrou na área de informática, aquilo deu um dinheiro para ele paga as contas e acho que é maduro em contraponto àquele bad boy bonitão, o pegador que de repente na vida adulta pode até nem ter sido muito bem sucedido e ele acha que foi vitorioso porque agora ele desenvolve aplicativos, sei lá. Isso não quer dizer necessariamente também que ele é maduro, né? Só quer dizer que, enfim. Que ele... eu gosto das bagulho da internet, né? Tipo os memezinhos, que aí tem os malucos playboy com dinheiro, falando que as mulheres não gostam deles porque elas gostam do, como eles dizem lá, dos favela. Cara, isso é... Tem isso, é? Tem. Que escroto isso, cara. Tem. Os playboy, óbvio, né? Homem cis branco com dinheiro. Aham. Falando, não, as mulheres não gostam de mim porque eu sou muito certinho e elas gostam dos favela. Aí tem os pobres também, né? Os brancos e pobres também, que fala que ele não está bem com as mulheres porque ele não tem grana. Se tivesse grana, está bem. Porque, na verdade, assim, o grande problema é o homem branco hétero. Cis, entendeu? Tipo, eles na verdade, o problema é ser homem. Nós. É ser homem. Não precisa nem muito classe social, cor. Né? Tudo é homem que tá ruim. eu não diria que tudo, vamos dizer assim, talvez seja ruim. Porque, enfim, né, a gente tá questionando todas essas coisas, esses lugares. Ah, sim, claro. E Não, então, é brincadeira. É que a gente entrou tardiamente nesses questionamentos de ordem político, social e psicológico que a gente está fazendo agora. Mas, de novo, né, pegando esse estereótipo que você falou, por que o favela pode parecer mais interessante do que o certinho? Porque nesse sentido ele tem algum nível de vivacidade, né? Que eu acho que também é uma outra característica de uma pessoa madura. Ela tá inteira na vida dela. Não quer dizer que a pessoa com vivacidade é madura, mas quer dizer que uma pessoa madura tem vivacidade. Ela tem gosto, ela tem desejo, ela assume as contradições do desejo dela, e isso torna ela em alguma medida mais serelepe, vamos colocar assim. Uhum. Então talvez por isso que a figura do Merlin com o cajado talvez não me faça muito sentido, porque aquilo me parece ser necessariamente uma figura muito austera em alguma medida e até meio monotemática. Sim. Mas a pessoa com uma maturidade de fato, ela tem uma vitalidade, você tem um gosto de estar do lado dela porque ela é inventiva também em alguma medida. Então nesse sentido, vamos dizer assim, o cara certinho sai perdendo porque ele é certinho, porque ele é protocolarmente certinho e por medo, e não por consciência e por desenvoltura moral. Então ser certinho não quer dizer, é até certinho, porque assim é um negócio meio que nasce de um lugar meio pequenininho, de temor, e não um cara correto, bom, íntegro, que nasce de um lugar de sobriedade e de administração de paradoxos internos, que é uma coisa super difícil, né? Tá pendentade, só pimpa. Mas eu fico assim pensando também como que determinados eventos eles podem funcionar para um gatilho, para, tipo, sei lá, um acelerador de maturidade. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, é evidente que ter filhos ajudou muito a gente nesse campo, porque apresentou a gente outras portas e outras oportunidades. Mas existem outras oportunidades que isso normalmente acontece, Fred? Sim. Por exemplo, em alguma medida gira em torno um pouco de desgraça, mas rompimentos afetivos. Então, sei lá, eu recebo no consultório muitos homens que depois de um rompimento afetivo resolveram tentar entender que merda eles fizeram. Então isso é um outro acontecimento. Quando tomam um tombo do ponto de vista profissional, então eles penduravam todas as fichas deles ali na questão profissional, são caras bem-sucedidos e de repente também tomam um tombo porque estavam num super cargo de liderança e de repente não conseguiram chegar numa condição sênior porque não sabiam lidar com a equipe, e aquela empresa é o tipo de empresa que valoriza um trabalho realmente mais de equipe, que seja mais humano, e o cara não conseguiu dar esse salto porque não tem maturidade de fato, porque não sabe lidar com gente, sabe lidar com regra e com ordem, mas com gente não sabe lidar. Então queima, vamos dizer assim, o pavio da equipe
com ordem e não tem médio e longo prazo. Ou quando lidam com doença, né? Então doença também é um disparador de mudança. A paternidade costuma ser. O envolvimento com religiosidade, espiritualidade também acaba sendo uma via de procura, de consciência, de amadurecimento. Eu falei aqui de perdas, né? Perdas talvez, né? Dependendo. Perdas mais no sentido de você, tipo, perder a morte de alguém, um parente, alguma coisa. Isso, São perdas concretas e simbólicas da condição de indestrutibilidade que o homem se vê povoando, né? Então, quando ele percebe que ele perdeu uma dimensão forte da personalidade dele, é aí que ele vai entrar para o mundo da subjetividade e começar a se orientar. Tem a perda e tem, no caso, falando explicitamente de um amigo meu, a eminência de uma perda. Sim. Porque ele tem uma avó, ela tem 88 anos e, assim, já é uma senhora de idade bem avançada, já tá com seus probleminhas de saúde e tudo mais. Ele não tem a mãe dele, porque a mãe dele já faleceu tem vários anos. O avô dele também já faleceu tem bons tempos. Então, é ele e ela. E então ele tá nessa eminência de que vai acontecer um dia e não tá assim, chegando, né? E teoricamente não tá longe, né? Teoricamente não é uma coisa que, tipo, pode ser que óbvio, pode ser que demore mais 10 anos, mas na cabeça dele tá muito perto, entendeu? Sim. Então é uma parada que ele tá tentando tocar a vida dele o mais rápido possível pra quando esse dia chegar, ele não ficar desbaratinado. Então criou uma certa consciência nele. Dá pra perceber isso, né? Como amigo, pessoa que convive com ele, dá pra perceber que ele gerou uma consciência, tipo, de vida nele. Das coisas que ele tem que fazer pra vida dele pra se organizar, entendeu? Sim. Isso daí acaba sendo um disparador de consciência, né? Então, de novo, né? De modo geral, acaba sendo meio que tardio. Então é quando o cara tentou tudo do lado de fora, aí não deu, aí sim ele vai entrar pro lado de dentro para ver se tem alguma coisa ali que ele ainda não viu, e aí ele acaba entrando de repente numa trilha mais de aprofundamento interior, e aí ele ganha mais chances de desenvolver algum tipo de maturidade. Então costuma ser no caminho das perdas, né? Infelizmente, às vezes o caminho é esse mesmo. E você falando isso, me dá até uma certa tristeza, assim, às vezes, quando recebo umas mensagens, assim, obviamente recebo mensagem da mãe, né, que começa aí a falar, adoro seu trabalho me ajuda muito aqui no dia a dia, lidar com meu filho e tudo mais. Poxa, queria que meu marido fosse mais presente, assim, tal, sabe, pudesse participar também, se envolvesse. Se eu não tenho como... O que eu posso fazer, sabe? Tipo, sempre me faz essa pergunta. Essa pergunta é muito difícil, né? Porque normalmente ela vai vir seguida de uma frustração que eu vou causar na pessoa, porque não tem uma dica pra, tipo, olha, faça isso, apresente esse vídeo, porque, tipo, você pode mostrar o vídeo mais incrível do mundo, o cara não vai assistir. Você pode mandar o link do texto, o cara não vai ler, sabe? Você pode comprar o livro, ele não vai ler. Eu daria uma dica nesse caso que você tá falando, né? Quando alguém te mandar essa pergunta. Você precisa, em algum nível, fazer um acordo interno também para poder ajudar esse cara. Se você precisa, sei lá, atrair uma criança, talvez você precisa dar um doce para ela. Então, de alguma maneira, você precisa fazer uma aproximação sucessiva do tipo, sei lá, não sei se vocês fazem isso, ainda não faço, porque ainda não tô nessa fase de assim, você vai ensinar um jogo pro seu filho. Você vai arregaçar ele logo de cara e ganhar todas as partidas? Ah, sim, não. Não. Então você vai meio que, né, perde uma, ganha uma, perde duas, ganha uma, duas, até ele pegar o jeito da coisa, e aí, de repente, você até pode se arriscar a tentar jogar de igual para igual e ele ganhar de você de fato. Isso pode acontecer num processo assim, psicoeducacional de um adulto. Então, você vai dando a lição mais fácil para ele fazer, a lição entre aspas, para ele se sentir vitorioso em alguma medida, já que nós homens temos um pouco essa obsessão por vitória, a gente sabe lidar pouco com derrota, até ele se sentir pertencendo, incluído, elogiado. Então, se ele, sei lá, esfregou uma coisa,
bater palminha um pouco. Porque se você tentar entrar pelas regras do mundo adulto, tipo, ó, percebe sozinho, cara, você vai se dar conta. Então, é um pé no saco, né? Mas se a pessoa tá disposta a reintroduzir a pessoa nesse universo da intimidade, ela às vezes vai ter que jogar um pouco de um jogo meio de criança, se pra ela é uma coisa tão significativa que esse cara retorne, né? Então, de novo, né? Fica no ombro da mulher, mas se é uma coisa imprescindível, então talvez começar de um jeito nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e aumentando o nível de dificuldade aos poucos. É uma abordagem, né? É porque eu fico ouvindo isso e fico falando assim, pô, mas pensando no que essa mulher teria que fazer, né? Eu fico assim, puta, que sacanagem, né? Além de tudo, ela ainda tem que trabalhar dessa forma pra tentar ver se ainda assim ela consegue sensibilizar o cara, que não é uma garantia, mas né? Mas isso é uma coisa que eu falo, né? Que tem a ver com o aspecto de maturidade. O mundo não é justo, né? A justiça é uma coisa que você precisa produzir enquanto civilização. E nas micro-relações isso acontece também, né? O mundo foi colocado de um jeito também que a coisa pesa mais do lado delas. Então, se é uma vontade super importante dela e isso é fundamental, então talvez ela vai ficar sobrecarregada por mais uma coisa. Passa pelo fazer aquele prós e contras, né? Tipo, os prós são tantos que eu vou assumir isso aqui e tentar dessa, né? Ou não, ou vive dessa forma, ou encerra, né, a relação. Vou assumir o custo disso e vou pagar, ponto. E aí, ponto. E aí, isso também tem a ver com uma flexibilidade que tem a ver com maturidade. Então, é isso tudo. Maturidade é toda essa coisa meio nebulosa, mas que no final produz resultados onde a maior parte das pessoas possam sair beneficiadas em detrimento de 1 ou 2 pequenos benefícios. Então, talvez ela esteja pensando de uma maneira mais global. Mas de qualquer jeito uma coisa difícil. Voltando aqui um pouquinho me ajuda, o que eu posso fazer para ajudar meu marido a ser assim e tudo mais? A partir do momento que ele tiver uma referência, tipo, alguém que for bem sucedido, que for, caraca, eu quero ser esse cara é foda, e esse cara for a paternidade, e tiver paternidade supimpa na veia, aí sim eu acho que isso pode abrir portas para outras pessoas que não têm esse engajamento começarem a abraçar a causa. Eu acho que talvez, mas eu acho que é mais provável que isso seja um tiro no pé do que uma ajuda eficaz, sabia? Porque é aquilo que a gente já vem trabalhando também aqui, né? O homem, além de todas essas outras questões que ele também tem uma questão muito grande com competitividade e ego, né? Então, assim, a gente cresceu tendo essa palhaçada de ficar com vergonha do pinto, de comparar quem tem um pinto maior, quem é o melhor, quem corre mais rápido, quem é o mais inteligente, quem é o mais pegador. É sempre isso, né? Uma competição absurda. Então, quando você tem dentro do ramo, dentro do mundo do homem, um cara que vira, por exemplo, um modelo de paternidade, um modelo de pai, o cara pode ser muito bem achincalhado por aquilo que ele faz, porque ele ameaça de uma certa forma o ego daquele outro pai, sabe? Mesmo que aquilo não seja feito de uma forma consciente. E eu falo isso com muita propriedade porque eu já passei por isso bastante por causa do meu trabalho de paizinho vírgula. Acaba te reduzindo de outros milhões de pontos, exatamente. Porque você manda bem no vai zombar a minha aparência, vai zombar a maneira que eu falo, vai zombar as coisas que eu... qualquer outra coisa que puder. Exato, porque precisa reduzir aquela pessoa que tá te afetando, né? Porque muitas vezes é tipo a mãe no desespero, exausta, por não estar dormindo, por estar sobrecarregada, ela vai e pega, porra, por que você não faz isso? E manda um link. E aí aquilo matou aquele cara, né? O ego daquele cara tá feridíssimo e coitado daquele homem que não tem esse preparo pra lidar com esse tipo de coisa. Que foi o que aconteceu com o Rodrigo Wilber, né? Sim, verdade. Não enquanto paternidade, mas assim, ele foi vendido como o cara que caça, mata, não sei o que lá, leva, blá. Não, foram procurar qualquer coisa que pudessem falar de ruim dele. Quando saiu os movimentos que ele fazia sobre a paternidade dele, sobre ser ativo e tudo mais, foram buscar qualquer coisa e ridicularizar o que ele fazia. Tipo,
Ele foi lá e fez uma casa, né, de madeira e tal, foi lá e deu um monte de carpinteiro, foi lá, tinha ferramenta e tudo mais, sabia fazer, e fez uma casa pros filhos dele de sei lá, uma casa de árvore, alguma coisa do gênero, sei lá, não lembro o que foi. Aí ele, óbvio, ele tem tempo, tem dinheiro, não sei o que, tipo, ele fez, entendeu? Será que se você tivesse as mesmas condições dele, de tempo e dinheiro, se você faria? Entendi. Eu achei que tivesse aumentado o número de homens participativos justamente por causa dele. Tipo, não, isso também deve ter acontecido em algum ponto. Depende do ponto de amadurecimento que aquele cara se encontra. Se ele tá no meio do caminho, ele vai olhar aquilo como um exemplo positivo. Entendi. Obviamente que tem muitos pais e muitos homens que ouvem a gente aqui, a gente conversando, e veem a gente como um exemplo positivo, sabe? E ok, porque eles já estão ali no meio do caminho. Um cara que tá completamente fora da bolha, completamente alheio ao que tá acontecendo, porque se isolou disso tudo de alguma forma, ele dificilmente vai pegar isso assim, nossa, cara, puta, é isso que eu quero pra minha vida. Mas fatalmente deve ter muita gente que nos escuta um episódio e fala, nossa, que babacas. Cagador de regra, não sei o quê. Existe também uma outra coisa que vem muito nessa característica do homem, que ele tem os conceitos dele sobre a vida, as opiniões formadas dele sobre tudo, e ele se impede, ou não se impede, se boicota. Né? Ele se boicota de novas experiências da vida. Então, tipo, eu lembro muito bem de alguém no Twitter tá comentando sobre o tricô de paz, e aí sugere tricô de paz pra uma outra pessoa, essa outra pessoa, tipo, não fala nada, tipo assim, mas isso aí é sobre o que exatamente? Qual é o conteúdo? E a pessoa, não, como assim, pô, é de paz, eu falo sobre família e tal. Mas tem algum viés religioso, sabe? Tipo, o cara, muitas das vezes a gente, por ser um podcast que curiosamente está dentro de homens, mas está dentro de uma categoria que se chama família, as pessoas muitos homens que, tipo, né, vão olhar para aquilo, não vão querer ouvir a gente de cara, porque acham que a gente, por falar de família, provavelmente a gente fala de religião, de Deus e de, né, sei lá, evangelho, não sei o quê, porque teoricamente é só aí que você pode falar sobre família, né? Mal sabia de que a gente tá desenhando um pentagrama no chão nesse momento com sal. Pois é, a vontade que deu pra falar assim, cara, você não sabe quem é o Berto, tá ligado? Você não sabe, o que você tá falando aqui tá ofendendo muito o Berto, sabe? Porra, não, fala de religião, vai tomar no seu... Eu fiquei imaginando que vocês estavam falando, não, cara, pô, o cara é bem sucedido, né? Pô, vai lá, vai falar, tipo, te zoar da tua aparência, não sei o que. Fala, meu querido, eu moro com a minha sogra, tu vai me zoar de quê agora? Fala aí. Fala alguma coisa. Você tem passe livre, né, cara? Não, mas ele... Não, nada não, ele tá bem ele. Pois é. Então, estamos direto aqui. Eu queria, pra gente começar já a apontar para o final dessa pauta, eu sei que tá ótimo, incrível, a gente sempre ama quando o Fred vem aqui explodir nossas cabeças e fazer a gente ficar pensando, apesar de bêbado, tenho certeza que o Vitor, ele vai virar à noite hoje, porque não vai conseguir, vai ficar fritando. O Vitor vai ter que escutar de novo. O Vitor vai ter que escutar de novo o podcast. Eu esqueci que participou. Mas eu queria voltar um pouco, né, quando a gente começou a falar sobre aquele assunto ali, que na verdade eu que trouxe, né, do cara que quando ele é contrariado, quando ele é apresentado as suas falhas, né, ainda mais dentro dessa construção de bolha que a gente vive aqui, o cara que tá ali com a sua esposa e ela começa a apontar, pô, por que você não faz isso? Por que você não limpa? Por que você não leva o lixo pra fora? Você não se envolve com isso? Não sei o que lá. Ou, pô, você deixou sua filha cagada aqui, você não trocou. Ou, pô, você, sabe, essa coisa. Quando ele é confrontado com as suas falhas, ele entra no modo criança, volta à infância e começa a entrar naquela vitimização pesada ali de, puta, eu sou um bosta, não sirvo pra nada. E o cara fica mal mesmo. Ele não fala isso só pra se livrar. Ele fica mal mesmo, porque é aquilo que a gente já falou. O cara, ele foi a vida inteira acostumado a premiarem ele, elogiarem ele. Então, quando vem a vida cobrar o que ele deveria ter aprendido ao longo do tempo, ele volta para aquele estado pueril. Uhum. E aí, assim, eu sei que isso não acontece só fora da bolha. Dentro da nossa bolha também acontece. E eu me reconheço muito nessa situação, principalmente antes de ter filhos. Quando eu vejo pessoas relatando esse tipo de coisa, eu me vejo já tendo feito muito isso com a Anne no passado, quando a gente tinha
quando a gente tinha acabado de casar. Então, assim, essa coisa de tipo, porra, ela reclamava de alguma coisa, aí eu ficava mal, meu Deus, não sirvo pra nada, eu faço tudo errado, e não sei o quê. Porque mesmo que inconscientemente você tá esperando aquele abracinho, tipo, não, calma, também não é bem assim, né? Tipo, toma aqui um biscoito, não sei o quê. Como eu sei que isso é bem forte, inclusive dentro da bolha, dentro dos ouvintes que a gente tem aqui, eu queria perguntar pro Fred, assim, imagina que tem um cara que já reconheceu que ele faz isso e ele tá ouvindo esse episódio. Como é que como é que você pode ajudar esse cara? O que você tem a dizer para ajudar esse cara que tá ouvindo a gente? Esse padrão, vamos dizer assim, de autopiedade, ele nasce um pouco dessa relação do tesourinho da mamãe, né? Dessa coisa dele imaginar que se ele ficar com dó de si mesmo, alguém vai lá e poupar ele de alguma coisa. Eu tenho a sensação de que ele precisa começar a desenvolver uma relação de afeto com ele mesmo. De ele poder abrir espaço para ele gostar do que ele faz, apesar daquilo não produzir os resultados que ele quereria originalmente. Então ele precisa desenvolver uma relação consigo mesmo de autocompaixão e não de autopiedade. Que a autopiedade faz com que ele se poupe da responsabilidade para poder se perdoar pelo que ele está fazendo. E a autocompaixão permite com que ele, apesar de ter feito algo que não é muito... que é em alguma medida até condenável, que ainda assim ele pode cuidar de si mesmo e que ele pode olhar para a raiz emocional do que ele fez e começar a mudar esse tipo de comportamento. Então, para que ele tenha compaixão e não piedade do que ele faz. E isso é um exercício que ele precisa desenvolver ao longo do tempo, que é abrir espaço para a identidade dele ser mais do que vitoriosa, também ser ter uma identidade que ele possa fracassar, que ele possa errar, que ele possa ser digno de amor, apesar dele ser humano. Então, na medida que ele vai abrindo espaço para ele mesmo nesse sentido, vai ser mais difícil ele cair nesse lugar do dodóizinho, me poupem de reflexões. Porra, essa foi, hein? Aí fecha como? Essa foi, hein? Caraca, hein? Fecha sim, cara. Fecha catando os caquinhos do homem hétero, que tá caído pelo chão. Cara, tá perfeito. Acho que é a melhor maneira de a gente fechar essa pauta. Indicações supimais! Muito bem, depois dessa pauta porrada, né? Que essa coisa que deixa a gente aqui já incomodado com tantas verdades que a gente não gostaria de estar ouvindo, mas a gente baixou esse episódio e tá tendo que ouvir, então você está tendo que ouvir esse negócio daí. Agora a gente vai dar uma amenizada, vamos dar nossas indicações supimpas e eu queria começar as minhas indicações com duas coisas que não tem absolutamente nada a ver com esse episódio, mas são coisas recentes que eu descobri e eu acho que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. A primeira é uma notícia muito incrível de que o mundo de Bigman vai voltar? Voltou e é um canal no YouTube. Como assim? O Bigman tem um canal no YouTube agora. Que maneiro. E ele tem fazendo uns episódios Que lá. legal. É claro que, né, não tem a dublagem que a gente identifica na nossa infância, mas é um canal lá no YouTube que ele tem. Então acessem lá, vou botar o link. Que demais. Muito maneiro. Já é um cara mais, né, castigado Legal. pelo tempo, não é aquela imagem que a gente tem. Obrigado pelo tempo. Mas, puta, tá muito maneiro. Tá muito maneiro mesmo. Eu falei que eram duas, eu vou dizer que são três agora, que eu lembrei de outra, que é uma coisa muito foda, maravilhosa, que essa sim tem a ver com esse episódio. E, caramba, eu tô confundindo tudo aqui. Mas vamos Fala lá. a segunda. Eu vou falar a segunda que não tem a ver com o episódio, então. E depois eu mato a outra. Isso aí. A outra... Peraí, deixa eu me lembrar. Ah, tá. A outra é uma indicação de podcast. Uma parada muito maneira, um podcast nacional. O nome dele já é um nome que já te deixa curioso. Se chama
o Informe do Almanaque do Jovem Fazendeiro. Nossa. Aí você fala assim, que porra, por que eu porra vou é ouvir essa? essa porra, né? Vou ver o quê? Cotação de saca de açúcar, essas paradas? Não, cara, é um episódio, é um podcast de storytelling sobre uma cidade fictícia, que eu acho que é fictícia, chamada Bom Jesus, e acontecimentos estranhos que acontecem lá, e isso tudo é narrado através de um locutor da rádio da cidade, que vai contando coisas aleatórias da cidade, fáceis da cidade, e de repente começa a acontecer e dá uma merda fodida, e cara, é absurdo, é um dos poucos podcasts que eu já ouvi 2 vezes, e tipo, eu acabei de ouvir hoje 2 vezes, a segunda vez eu ouvi hoje buscando os meninos na escola. É uma parada muito incrível. E quando você ouve a segunda vez, você começa a pescar as deixas que ele... Dava desde início. Que sabe que tava... Cara, no primeiro episódio já tinha deixa. Então, da sem merda spoiler, que ia dar, entendeu? Spoiler que eu tô muito curioso. Não vou dar spoiler. Mas, cara, ouçam, baixem aí. São 10 episódios da primeira temporada. São episódios curtos, de, sei lá, 5, 10 minutos. E aí, depois você tem 2 episódios extras que, tipo, tem o cara que escreveu o roteiro, tem o cara que fez a locução, tem o editor conversando e contando mais detalhes da ideia maluca da cabeça do cara que escreveu, que foi o... Esqueci o nome do cara, não. Acho que é Alexandre o nome do cara que fez, que bolou tudo isso. Então vale muito a pena. Como é o nome do podcast? Informe do Almanaque do Jovem Fazendeiro. Olha, eu não sei se Bom Jesus é uma cidade fictícia, mas provavelmente existem umas 450 mil cidades com o nome de Bom Jesus no Brasil. No episódio extra ele falou isso. Acho que tem tipo uns 5 Bom Jesus no Brasil. E pode ser qualquer uma delas, entendeu? É muito maneiro mesmo. Vale a pena super ouvir. A terceira, que aí já tem um pouco a ver com o tema desse episódio, é o remake de She-Ra, que tem na Netflix. Que puta desenho foda, cara. Cara, os caras conseguiram pegar um desenho zoado da época dos anos 80. Porque assim, a gente é nostálgico, a gente adorava, mas esses desenhos são tudo zoado, vamos dizer. Não, mas o She-Ra original, ele era muito bom do ponto de vista de você ter uma heroína mulher... Tal, a forma como ela se posicionava. Era bem legal, bem legal. Tá, mas tinha a zoação de ser da época dos anos 80. E aí pega, cara, ele transforma. Era melhor do que Cavalo de Fogo, né? Que eram 3 episódios repetidos a exaustão. Tá bom, né? Então você tem um ponto. Mas o remake de She-Ra na Netflix é uma das coisas mais absurdamente lindas que você vai ver e vai apresentar pros seus filhos. Cara, é emocionante, eu botei pros meninos verem, eles ficaram malucos e, tipo, é emocionante ver os meninos disputando pra saber na brincadeira quem que é a She-Ra. Sabe? Legal. É foda demais, é muito foda as questões que eles trazem, a desconstrução dos personagens, sabe? Tipo, não existe mais aquela She-Ra fodona e, tipo, super sexualizada. É uma She-Ra que tem dúvida, às vezes tem medo, sabe? Mostra outras facetas da She-Ra, da heroína que a gente conhece. O universo como um todo, cara, foi construído de uma forma muito foda. Então, recomendo muito que vocês vejam. Você, Berto, que tem filho menino, mais ainda. Pra ele ver. Já botou? Eu não paguei pra ver, cara, mas ele já viu. Pra ver que é muito foda. Eu coloquei, não prendeu a Eva de início. Ela até assistiu depois algumas vezes, mas não foi algo que ela se esbaldou. Não, eu vou tentar mais vezes. Continua tentando. A única coisa que eu tenho de crítica é que, tipo assim, sabe, fica faltando a música tema. Sabe? Em algum momento eu falei assim, não, quando subir as letrinhas, vamos botar essa porra. Eles devem isso pra mim, mas não botaram. A musiquinha traz muitos anos 80. Não é? E eu disse que essa indicação ela tem a ver com o episódio porque, ao mesmo tempo que eu tô falando que é um desenho muito foda pra você ver com seus filhos, muita gente atacou, obviamente, né, a She-Ra nova e tipo, falou que era uma porcaria, que destruíram o desenho, quero minha She-Ra de volta. Todos esses adultos imaturos que se apegam ainda a todas as suas memórias do passado e tipo, não deixam uma coisa florescer pra quem são as novas crianças. Então isso também tem muito a ver com o episódio de hoje. Pede pra essas pessoas reverem um episódio só, hoje. Vê como é divertido. Que inclusive tem na Netflix, tá? O She-Ra original, sim. Dá pra você fazer a comparação e ver que, tipo, porra, meu Deus do céu, é muito parado. 3 anos. Tipo, Teletubby mais rápido.
Isso aí. Tem um unicórnio alado lá, não? Tem o quê? Unicórnio alado no novo? Tem no novo. Só não tem aquele bicho estranho, sabe? Colorido, com orelha. O Geninho? É, o Geninho, isso. Esqueci o nome dele. Ah, o Geninho, sim. ele aparece na She-Ra nova apenas como uma referência. Tipo assim, é um easter egg ali. Ele é tipo um bichinho de pelúcia. Ele tá ali, e você, olha ele ali. Mas ele não é porra nenhuma, só aquilo ali, entendeu? Pelo menos por enquanto, né? Legal. É isso. Alguém mais tem? Eu tenho duas indicações. Um livro chamado Resgate Emocional, que é da editora Lúcida Letra. Nem vou arriscar falar o nome do autor, porque é muito difícil. Zagenlonponlop. É um nome esquisito. Mas o nome do livro é Resgate Emocional e a editora Lúcida Letra. Bem polonês, legal. E uma série que às vezes eu tenho conseguido assistir quando não estou desmaiando, que chama This Is Us. Bem lembrado, ó. Eu tô gostando bastante dessa série porque ela retrata a história de trigêmeos e ela faz várias idas e vindas no tempo, mostrando a vida deles, onde um deles é adotado. Então isso aparece no primeiro episódio, então não é nenhum spoiler. E eu fiquei com a impressão, depois de assistir alguns episódios, que estranhamente, curiosamente, positivamente, eles retratam os homens de uma maneira muito positiva, que faz mostrar uma faceta da masculinidade que não é necessariamente tóxica. Tô gostando bastante, assim, dessa série. Bem legal. As mulheres, obviamente, têm todas personalidades interessantes, como é de modo geral, mas os homens são retratados de uma maneira bem, bem bacana dentro, mesmo incluindo as contradições, os receios, as fragilidades, e exatamente por incluir isso eu achei bem rico, assim, a maneira com que são retratados. Não, essa série, assim, eu não vi ainda, mas a Anne, na verdade a gente queria ver junto, a Anne acabou se adiantando e começou a ver sem mim. E, puta, cara, o que ela fala dessa série é incrível. Ela já viu tudo. Nossa. E ela fala que inclusive a série que é aquela, Hannah, como é que é o nome dela? Hannah Gadsby, que fez o talk show dela, talk show não, que fez um stand-up foda também, que ela faz esse... Porque é uma série que se passa na Austrália, não é isso? Sabe que eu não sei. Acho que não é na Austrália, não. Acho que é nos Estados Unidos mesmo. Acho que é nos Estados Unidos. Mas é bem interessante. O pai dos meninos, assim, cara, é muito... Você fica com vontade de ser filho dele, assim, de ser um pai, como ele era. Então, assim, é bem legal, assim, quanto modelo inspiracional do que um cara humano com todas as suas dificuldades, fragilidades e questionamentos também pode ser um cara muito especial e causar um impacto bem positivo, ainda que contraditoriamente difícil também na vida dos filhos, assim. Bem legal. Boa, ótima indicação. Eu não sei se eu posso dizer que eu tenho uma indicação, mas o Maniac, ou Maniac, não sei como é que fala, do Netflix, que é a série com a Emma Stone e com o carinha que fez Superbad, que eu esqueço o nome dele. O gordinho que não é mais gordinho. Do Superbad. Maniac, o nome? Isso. Cara, é uma série que mostra, né, como a gente lida com os nossos traumas de uma forma muito legal. Assim, tipo, psicologicamente falando. Entendeu? Porque tem muito disso. Tem muito do... É um estudo, né? A série se passa sobre um estudo psicológico para inventar alguma droga para inibir ou para combater os males dos traumas das pessoas. Só que para isso tem que acontecer um estudo, né? E aí eles vão lidando com isso durante a série, mas assim, tipo, é uma parada zoada em se tratando de estética, porque se passa num futuro que é igual aos anos 80, né? E quando eles sonham, eles estão nos anos 80, na realidade, anos 80 de agora, que a gente acabou de passar, tipo, nos anos 80 de agora, sim. Mas a série se passa nos anos 80 futurista. Que bizarro, cara. É bem tipo, uma linha paralela, maneiro, assim. tipo, não, é maneiro, assim, tipo, é porque tem a linha deles no mundo real e a deles dentro da mente deles, entendeu? É muito maneiro. Gostei bastante da estética do negócio, apesar de me dar nervoso a parte
como eles fumam na porra da série. É porque tem essa parada, né? Não sei se o cinema dos anos 80 era cigarro pra tudo quanto é lado. E aí exatamente a estética é a mesma. Me dá nervoso. Então, mas é muito maneiro. E deixa eu só fazer uma correção aqui rápida. Eu falei besteira, tava olhando aqui só confirmando, confundi 2 séries, tá? A This Is Us é uma série que eu também queria ver, não consegui ver, a Anne viu antes de mim. Eu fiquei com medo de ver, porque todas as vezes que eu olhava a Anne assistindo a série, quando chegava assim, botava as crianças pra dormir, ou depois de uma gravação aqui do Tricô, eu ia lá ver, e ela tava, tipo, em pranto, chorando pra caralho, porque a série era muito foda. E aí eu fiquei um pouco meio assim, cara, porra, acho que eu não tô no momento ainda de assistir um troço que vai me deixar mal desse jeito. Não vai te deixar mal, vai te deixar inteiro. Então vou retomar esse projeto. O que eu confundi foi com a outra série que é muito foda. Eu vi alguns episódios salteados com a Anne. A Anne viu toda e eu via quando eu tava perto dela, que é o Please Like Me. Essa sim se passa na Austrália e essa sim tem a Hannah Gadsby, que é tipo uma comediante foda que fez o Nanette, que é outro stand-up foda que todo mundo devia assistir. Inclusive nós, homens, todos deveríamos assistir esse episódio, esse Nanette. A gente já recomendou aqui. Então acabou que eu só tinha 2, virou uma porrada de indicação, desculpa. Mas são coisas importantes. Eu tenho uma, falando um pouco sobre questões morais, né, que a gente tratou aqui hoje. Vejam... Leiam a Bíblia. Infiltrados no Clã. Ah, tá. E América acima de tudo. Peraí, calma, cara. Desenvolve mais, por favor. Eu não consigo. Vê a sinopse do filme. A terceira indicação do Vitor é Vamos Dormir. Calma, vamos lá. Peraí, são 2 filmes, é isso? Não, o América acima de tudo é uma frase clássica, referência ao filme. Que filme? Que é da Ku Klux Klan, que é América acima de tudo. Mas esse é o nome das... Infiltrado no Clã é um filme que tá em cartaz no cinema, não sei se vai estar em cartaz ainda quando esse episódio for no ar. E ele retrata um pouco de um caso inspirado em fatos reais de um investigador negro que se infiltrou na Ku Klux Klan. Eu não sei se essa parte toda é verídica, mas eu sei que há fatos inspirados na realidade. Agora, quais são, eu não sei, não é citado. E é bem interessante justamente por essa perseguição por questões morais e com base nisso todo o preconceito é criado. É bem legal. Tá certo. E América acima de tudo é uma frase bem forte que eles falam. Nesse filme. Aí você vê, né? Brasil acima de tudo. Exatamente. Opa, pesado, hein? Muito bem. Então chegamos aqui, já temos uma porrada de indicações. Parece que fazem 2 anos que a gente não grava, né? Mas faz quase isso mesmo. Mas assim, a gente não falhou nenhum episódio ainda, porque a gente adiantou muito. Tá acabando. Então vamos agora pro final desse episódio. Mais uma vez, queria agradecer de coração a sua presença aqui, Fred. É sempre um prazer gigante ter você com a gente aqui. Muito obrigado pela sua sabedoria, pela sua maturidade emocional que você compartilhou com a gente hoje. Estamos lutando todos no mesmo barco. Deixa aí as suas redes sociais aí, pro pessoal te seguir, onde é que o pessoal te encontra no Instagram e tudo. No Instagram é Fred Matos, com 2 T's, e... no YouTube é o blog Sobre a Vida. Você vai conseguir me achar lá. Perfeito. Berto, chegou a hora. Eu acho que eu tenho 2. Eita! Que isso? Tá bom. Uma é só reproduzindo. Tá, então vamos lá. Mas a primeira mesmo é... hashtag Trabalhando a Quinta Série, né? Que é trabalhando nossa maturidade. Pô, cara! Pô, ele Trabalhando voltou, a Quinta hein? Série. Voltou com tudo. E a segunda é nossos supimpas que criaram, que é Fred Elenco Fixo. Vamos levantar essa hashtag aí pro Fred, né? A gente negociar um cachê bem baixo aí, porque é caro trazer o Fred, Não, é difícil, né? Porra, que isso? Hoje eu não tive café. Porra, por isso que eu tô com sono, cara. Ai, tá vendo? Você não teve café, você teve só álcool, porra. Chegou bebendo, essa que dá. Mas a gente tem o quê? A gente faz quinzenal, né? Então a gente tem 26 que você episódios tá falando, por ano. A gente pode colocar em um contrato que o Fred faz, sei lá, uns 20. Uns 20, né? Tá bom, acho que é
É justo. Razoável. Né? Razoável. Tem até férias envolvida. É justo. Muito bem. Então, bom, se você não gostou, não, pô. Se você não gostou, cala a boca. Não quero saber. Se você gostou desse Ó a episódio... maturidade aí. Ó, né? Cadê, ó? Se você gostou desse episódio, não esquece, pô, ajuda a gente, compartilha com teus amigos, aproveita que a gente tá no Spotify, manda só o link do Spotify pro teu amigo ouvir, ajuda a gente a divulgar essa palavra aqui que é importante. Não faça isso pela gente, faça isso pelo Fred, não é verdade? Sim. Pode ser Ele também. merece mais do que a gente. E também, se você curtiu muito mesmo, aí você pode ir lá no iTunes e dar aquele review aquele marota, né? Aqueles 5 estrelas bonita, né? Pra gente ficar se sentindo bem conosco mesmos. Não faz sentido. Talvez Comigo mesmo faz sentido, conosco mesmos não. Conosco Bom, mesmo você... tá certo. Conosco mesmo. Tá certo? Olha, tá certo. Aí, até nisso, cara, o Fred salva a gente. É conosco. É conosco mesmo. Isso. Aí, tá certo. Conosco mesmo. Caraca, que bonito, cara. A gente tá elevando o patamar aqui da podosfera brasileira. Mas a gente precisa também terminar e falar que a gente não é só isso aqui, né? Tem muita gente que ajuda e apoia a gente por trás, nos bastidores. Então a gente tem nossa equipe de edição supimpa com a Ana Clara Fonseca, Samuel Gambini, a equipe de vitrine, que é o Ivo, Maíra Leassis, Ney Costa, Digo Ferri e Joana Nunes. E a nossa equipe de revisão, que é a Juliana Gago, Thalita Martins, Karina Xavier, Rodrigo Pimentel e Giba Sayeg. A gente se vê na próxima quarta-feira. Não... Já nem sei mais. Quarta? É o terceiro filho, cara. Terceiro filho Tamo causa isso. junto agora? Terceiro filho. A gente se vê na próxima quinta-feira às 10 da manhã. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, boa semana, Pimpa. Valeu! Abração. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.